Bom dia a todos. Vamos começar aqui agora uma webinar sobre a nossa ferramenta de desenho de pilhas, tanto para pilha de estéreo, pilha de estoque, qualquer tipo de pilha dessa maneira, dessa ordem. E aí a gente vai fazer uma demonstração aqui bem interativa sobre essa ferramenta. Eu sou o Flávio Flich, sou engenheiro de Minas, formado pela FMG, já estou na Datamine há mais de 3 anos. Pego mais a área de OpenPitch e vou apresentar para vocês o Dump Modeling. Eu acredito que muitos de vocês que já acompanham a gente nas redes aí, LinkedIn, nas dicas da semana, devem ter um pouco de familiaridade já com a nossa ferramenta automática de desenho de pitch, que é o Auto Pitch Design, que está aqui à esquerda desse meu ícone. O Dump Modeling a gente pode enxergar ele como se fosse uma progressão do Auto-Pitch Design. O Auto-Pitch Design que já é uma ferramenta consolidada, já está sendo bastante usada no mercado para desenho automático de carro. O Dump Modeling entrou ano passado para a questão de desenho das pilhas. Então, assim, para quem já teve um pouco de familiaridade com o Auto-Pitch Design, vocês vão ver que o Dump Modeling tem muita familiaridade com ele. Então, assim, quem não teve familiaridade ainda com o Auto-Pitch Design, acho que vale a pena, quando puder, dar uma olhada nos canais do YouTube, no LinkedIn mesmo, para entender um pouco dessa ferramenta também, que é bastante legal. Então, assim, para começar um pouco sobre o Dump Modeling, eu vou carregar na tela uma wireframe bem básica mesmo. Então, carreguei aqui uma wireframe bem básica. E nessa região dessa wireframe eu vou querer desenhar uma pilha de estéreo, por exemplo. Então aqui tem uma wireframe, um terreno que não é tão acidentado. Tenho aqui uma wireframe. E dentro dessa área eu vou querer projetar as minhas pilhas de estéreo de estoque. Inicialmente, antes de eu abrir a ferramenta, eu vou fazer um procedimento relativamente simples. O que eu vou fazer? Eu vou traçar seções de 10 em 10 metros nessa wireframe, porque a partir disso eu vou ter linhas de referência e essas linhas de referência serão utilizadas posteriormente no Dump Modeling. Então eu vou simplesmente traçar umas linhas aqui na minha wireframe padrão, a partir de uma cota de base da wireframe, que eu vou dar uma olhada aqui só para eu ter um pouco de noção. Coordenada Z78, coordenada aqui Z254. Então, estou usando uma ferramenta aqui de retirar informações de maneira dinâmica de qualquer objeto. E a partir daí eu vou gerar essa wireframe. Então, percebi aqui que se eu partir a partir de uma cota de 60 metros, eu consigo já fazer essas seções nessa wireframe. Então, eu vou escolher aqui um plano de referência, que é um plano de Z60 metros, e eu quero uma distância interplanos de 10 em 10 metros. Por quê? Porque eu vou usar no meu depósito aí de estéreo, eu vou usar bancos de 10 metros. Então, isso é bem arbitrário mesmo, só porque para a gente ter um exemplo aqui. Então, vou traçar aqui, acabei de traçar as linhas de referência de 10 em 10 metros. Então, a minha wireframe, que estava lisa, agora já está seccionada, né? E a partir daí, eu vou usar essas seções para usar como linha de referência depois no Dump Design. Vou salvar essas minhas linhas de seções. Beleza, minhas linhas estão salvas aqui nas strings. Então já tenho minha primeira parte aí, que são linhas guias, né? A partir disso, eu posso já vir para minha ferramenta de design automático.
A ferramenta de design automático ela está na aba Design do Studio OP, está aqui. Nela se encontra o Auto Pitch Design, as ferramentas de design de pilha e também as ferramentas de design manual. Então aqui a gente tem uma série de coisas todas voltadas para o design. Então no Studio OP tem essa categorização que é muito boa para o usuário, porque é tudo muito bem agrupado e aumenta bastante a usabilidade. Então, no Dump Modeling, a gente consegue observar aqui que nesse ícone, nessa área do Dump Modeling, existem basicamente três coisas. É o Define Dumps, que a gente faz uma definição padrão do arquivo que será gerado, que a gente vai definir quantos bancos vão ter a nossa pilha, qual topografia ela vai utilizar. A segunda aba é o Define Slopes, que a gente vai passar por ela também. No Define Slopes, o que a gente faz? A gente vai definir como que vai ser a entrada de geotecnia na nossa pilha, uma largura de berma, um ângulo de face, como isso vai se comportar, se vai ser a partir de string, a partir de modelo, ou de repente vai ser um ângulo para todas as áreas da pilha. E por último, a gente vai dar uma olhada aqui no Auto Design, que é a parte mais legal, porque aqui mesmo que a gente faz o desenho, a gente executa o desenho de uma maneira bastante dinâmica, que vocês vão poder acompanhar. Então, o nosso primeiro passo, como eu disse, é a definição padrão de dumps. Eu venho aqui é tudo aqui no Studio OP dessas novas atividades, do menu Reserves, do Dump Model, do Pitch Model, é executado nessa janelinha aqui chamada Task, que são para essas novas atividades em série do Studio OP. Elas são bastante interativas, essas janelas. Se eu vier aqui para a minha aba Task também, ela ainda está vazia. Assim como na janela Task aqui da visualização, tem uma janela Task aqui na lateral também. Então aqui eu vou criar minha primeira pilha. Podem entrar com várias pilhas ao mesmo tempo. Se tivesse entrar, por exemplo, 10, 12 pilhas, poderia entrar. Que como o nosso exemplo é um exemplo bem simples de apresentação, eu vou entrar com uma só, até para a gente mostrar mais da ferramenta, né? Então aqui eu vou criar aqui uma pilha. O que é preciso para essa pilha? O Studio OP ele pede a topografia. Por que é importante a topografia? Porque depois vocês vão observar que o gerado sólido da pilha, e a topografia é importante porque ela vai delimitar esse sólido da pilha. Então, ela é extremamente importante para saber as cubagens, onde que terão as interseções com a topografia no desenho da pilha. Então, aqui eu vou adicionar aquela topografia que eu fiz as seções. Entrei com ela aqui. Então, aqui está falando aqui que eu adicionei minha topografia. Então, posso dar um nome qualquer para minha pilha, isso não tem problema. Pilha 1, por exemplo. Coloquei o nome dela qualquer, pilha 1. Minha topografia aqui já está... Espera aí, que eu coloquei a topografia errada. Vou colocar aqui a topografia certa, VB Estopo. Então, aqui está meu arquivo de triângulo. Então, o Studio OP já foi passado para ele que eu entrei com essa topografia. E daqui a pouco ela vai aparecer nas janelas subsequentes. Aí, nesse primeiro passo, é basicamente isso. Entrar com uma pilha, dar um nome para ele e passar uma topografia que vai corresponder à região dessa pilha. Após isso, eu vou entrar com uma definição padrão. Para que é essa definição padrão? É para eu depois ter o controle de quantas projeções serão feitas a partir das minhas linhas de controle no Auto Design.
Então aqui eu vou entrar, eu observei que aquela minha topografia, ela varia mais ou menos de 60 até 255, 260 metros. Então eu vou entrar com uma definição padrão aqui, vou, vou, vou voltar aqui. Então vou entrar aqui com uma definição padrão, justamente para delimitar onde serão projetadas as minhas linhas da minha pilha de estéreo ou estoque na janela Auto Design. Então, inicialmente, eu vou, como eu disse, minha topografia tem de 60, 260 metros. Eu vou setar aqui, por exemplo, uma de 160 metros mesmo, bem, praticamente no meio dela. Vou falar que cada elevação minha, cada banco, no caso, né, vai ter 10 metros de altura. E vou pedir para ele projetar 8 bancos. Então, vou clicar aqui em Apply. Após clicar em Apply, então eu consigo ver aqui, ó, que a partir de uma linha base de 160 metros, eu vou ter aqui meus 8 bancos. Então, cada banco aqui com 10 metros de altura. Aqui é só os valores de qual cota está a crista, o meio e o pé de cada banco. Então, é bom que aqui a gente já consegue ter uma geral rápida de como que vai se comportar a nossa pilha de estéreo barra estoque. Então, essas atividades são em cadeia. Então, vou salvar a minha atividade, minha janela aqui, que eu já consolidei meus dados. Como eu disse anteriormente, essa parte do Studio OB é bastante intuitiva, ela se assemelha bastante com o fluxograma. Então, a próxima etapa, eu vou entrar com a definição de geotecnia da rampa. Essa definição de geotecnia da rampa aqui tem vários recursos. Então, a gente tem dica da semana, manual, essas coisas, se quiserem dar uma aprofundada, dá uma olhada nas dicas da semana. E perguntem também por e-mail depois para mim, pelo formulário, que a gente explica melhor. Porque, infelizmente, o tempo para webinar não é tão grande, né? Então, é mais para a gente dar um overview da ferramenta. Mas a definição tem bastante recurso. Vou passar basicamente aqui o conceito da ferramenta. Então, assim, o que é preciso? Preciso lançar uma definição geotécnica para a pilha. Nessa pilha aqui, por exemplo, eu vou colocar um ângulo de face de 33 graus, um ângulo padrão aí para um aterro, né? Uma pilha de estéreo, e vou colocar uma largura de berma de 10 metros. Essa definição a minha tá bem assim, manual mesmo, né? Mas aqui existem várias outras opções. Então, eu poderia usar, por exemplo, uma string geotécnica nesse ícone aqui, boundary string, e a partir daí, através de um atributo da string, como por exemplo setor ou qualquer tipo de coisa, eu poderia atribuir para cada setor dessa string uma geotecnia diferente. Então, isso aí é bastante interessante, porque é permitido você ter, por exemplo, várias geotecnias, vários ângulos de face, várias larguras de berma na pilha de estéreo ou estoque. Então, aqui eu vou usar a definição manual mesmo, de 33 de ângulo de face para 10 metros de largura de berma. Tem como opção também criar bermas de segurança, né, que são aquelas bermas intercaladas que geralmente a gente põe a cada 10 bancos, 5 bancos, aí vai do critério de cada pilha, né? Então tem essa opção de usar uma berme catch, que são as bermas de segurança. E também
tem uma opção aqui não tão usada, que é utilizar rosetas para a definição de geotecnia. Então, também tem essa possibilidade de utilizar rosetas. Então, aqui já está enumerada, já está listada minha pilha 1, que é a pilha que eu lancei na aba de Define Dumps. E nessa segunda abinha aqui, tenho como fazer uma configuração um pouco mais avançada de como vai comportar cada elevação da minha pilha de estéreo. Então, aqui seria uma definição um pouco mais avançada, que eu poderia colocar individualmente para cada bancada, por exemplo, como que ela iria se comportar, como largura de berma, o ângulo de face, que aí permite uma pilha bem mais customizada. Então, finalizando este pedaço, basicamente a configuração básica a gente fez. A gente declarou para o estúdio as nossas... A gente declarou para o estúdio nosso espaço de trabalho, que são os nossos níveis de banco. Declaramos a geotecnia agora, que foi a nossa geotecnia bem simples de ângulo de face 33 graus e a nossa largura de berma de 10 metros. Então agora a gente finalmente vai para a parte mais legal, que é fazer o desenho automático da pilha. Vou salvar aqui, salvei minha etapa, vou para a minha etapa subsequente, que é o auto-design. Então, vou passar rapidamente o que é essa janela auto-design. Então, nela, que a gente consegue fazer tudo em questão de desenho. A gente manipula as linhas que vão ser projetadas, a gente faz cortes com a topografia, a gente cria rampa automática, a gente já faz a cubagem automática também da pilha de estéreo, né? Então, essa parte da janela, o auto-design, é a parte mais interativa. Eu vou carregar aquele arquivo de string que eu criei. Aquele arquivo de string, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ele não foi salvo, deixa eu só salvar ele rapidinho. MSL. Salvar o arquivo de sessão. Agora sim que eu criei meu arquivo de sessão e salvei. Tinha esquecido de salvar ele. Então aqui eu tenho aquele arquivo de sessão que eu fiz na janela 3D. Aqui carregado já na minha janela Task. Então, qual que é a base do Auto-Pit Design e do Dump Design? A base é a mesma. Você tem que só delimitar linhas de controle. Então, a partir das linhas de controle, ele vai fazer projeções automáticas, utilizando pé, a geotecnia já declarada aqui no Define Dumps. E também ele vai usar essas linhas também de referência para criar depois as rampas e tudo. Então, vou escolher uma linha aqui, uma cota intermediária. Escolher aqui uma cota, por exemplo, que está bem aqui no meio. Vou escolher a cota de 190, coordenadas de 190 metros. E vou ter essa linha aqui como uma linha base de projeção da minha pilha de estéreo, né? Então, a linha constraint, que a gente chama, a gente vai declarar, ela é a linha de controle, que eu disse com vocês. O que ela precisa ser? Ela precisa ser uma linha qualquer, não precisa de linha de seção. Eu poderia bem desenhar essa linha arbitrariamente. Eu peguei de seção justamente para a gente ter um pouco mais de referência onde está a topografia. Então aqui eu vou só selecionar. Vou pegar um pedaço dessa parte aqui e vou tomar como uma linha de controle essa linha aqui, que é uma região da cota de 190 metros. Ou seja,
isso aqui vai ser minha linha que vai regular a minha projeção. Vou só dar uma arredondada nela aqui para ela ficar um pouco mais bonitinha, minha pilha, mas aí depois eu vou mexer bastante nessa linha para a gente entender melhor como que a ferramenta funciona. Então aqui selecionei uma linha de controle, minha linha de controle está aqui, e as projeções vão ser feitas ou de cima para baixo ou de baixo para cima, tendo como base essa linha. Aí a gente vai entender como que funciona a diferença de uma projeção de baixo para cima e de cima para baixo no Autopilot Design, que ele permite fazer esses dois tipos de projeção. Aí vai de acordo com o caso. Tem situação que é melhor usar de baixo para cima. Outros, por exemplo, com restrição, algum tipo de restrição geotécnica, estrutural, pode ser utilizado também a projeção de baixo para cima. Então, selecionei minha linha aqui. A partir da seleção da linha é bastante simples. Eu seleciono uma linha, que é essa minha linha, e eu vou adicionar ela como constraint. Eu coloquei aqui add selected string, aí a partir disso ela virou uma constraint, ou seja, uma linha de controle de projeção da minha pilha. Então eu vou abaixar, ocultar da minha janela aqui aquele arquivo de sessão antigo, vou deixar só minha constraint, que é aquela minha linha base. Então a minha linha base está aqui. Se eu quiser, eu exibo a minha topografia aqui também, né? Minha topografia está aqui. Então, a partir da minha linha base, eu consigo já fazer a projeção da minha pilha. Então, aqui eu vou mostrar inicialmente como que é feito, por exemplo, um design bottom-up. Depois a gente pode passar para o top-down. A partir do momento que eu selecionei minha pilha, a minha linha de constraint, né? Que é a minha dump constraint, eu já posso pedir para eu calcular a minha pilha. Então, a partir disso, se eu clicar aqui em Recalculate, foi criado uma pilha. Essa pilha aqui, por enquanto, a gente está um pouco sem referência dela. Então, a partir da minha linha, calculei a minha pilha. O meu design aqui é bottom-up, né? Como a gente está um pouco sem referência, vamos entender certinho como essa pilha está se comportando, né? Se eu habilitar minha topografia aqui, eu já consigo entender melhor onde ela está, né? Então, aqui está a nossa pilha. Ela sempre vai respeitar aquela definição de banco que eu setei, né? Na janela anterior. Então, aqui foi desenhado uma pilha rápida. Então, o que é interessante? Eu desenhei minha pilha rápida, daí ele já projetou todas as linhas. A partir disso, eu já consigo, por exemplo, criar a wireframe dela. Então, eu criei o wireframe da minha pilha. O que é que a gente está vendo aqui? A partir daquela cota base, ele jogou tudo para baixo, né? Respeitando sempre a geotecnia lá que eu configurei anteriormente, que é o ângulo de 33 graus. E daí ele já conseguiu criar o wireframe com ela. O que é bastante interessante? Eu criei o wireframe dela, automaticamente aqui embaixo, ele já deixa a cubagem de cada nível da minha pilha. Então aqui eu já tenho automaticamente, isso é dinâmico, toda linha que eu alterar, a cubagem é alterada automaticamente. Então aqui eu já tenho uma prévia do volume da tonelagem que a minha pilha vai comportar. Aqui eu estou usando, por exemplo, uma densidade de 1, que é um pouco surreal, né, para uma pilha. Eu vou usar uma densidade de 2.2. Eu tenho como opção também entrar com um fator de empolamento, que aí eu vou ter dois volumes, volume com empolamento e volume sem empolamento. Então, clicando aqui, automaticamente já foi atualizado. Então, o meu volume real, volume considerando empolamento, e a tonelagem já calculando a minha densidade padrão que eu utilizei, que é 2.2.
Então a gente viu aqui que a gente conseguiu criar uma pilha bastante rápida, né? Mas o mais interessante da ferramenta é assim a dinamicidade dela, porque basta eu alterar a minha linha de constraint, que está aqui, por exemplo, vou alterar ela. Alterar um pouco a minha linha de constraint, daí a nossa pilha já é recalculada automaticamente. Então vou dar uma esticada aí nessa minha pilha usando o comando ICS, que é bastante útil para ajustar a linha, né? Vou fazer essa minha pilha um pouco maior. Então aqui eu aumentei aqui minha linha de constraint, né, que é aquela linha de controle. E daí o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em Recalculate e já vou combinar ela com a minha topo. Então olha aqui, já criei uma pilha muito maior, só trocando uma linha, por exemplo, e automaticamente aqui o volume já é recalculado. Essa pilha que eu fiz aqui foi estilo bottom-up. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa usando o top-down, que a gente vai ver a diferença de conceito da ferramenta. Cliquei aqui em top-down, ela criou a pilha também, só que ela usou daquela linha de constraint que eu tinha e projetou tudo para baixo, ou seja, ele desconsiderou tudo para baixo. Ó, desculpa, ele desconsiderou tudo para cima. E desconsiderou tudo para cima. Então, se eu clicar de novo aqui para eu combinar criar meu design agora, ele já criou uma pilha aqui. Ele criou uma pilha só abaixo da minha linha de constraint. Vou continuar com o design bottom-up e vou adicionar mais uma constraint, por exemplo, que a gente fica um pouco mais interativo o nosso desenho, né? Então, vou selecionar mais uma linha qualquer, vocês vão observar que ele vai sempre respeitar as minhas linhas de controle, que são as constraints, né? Então, aqui eu tenho uma forma bem simples, né? Então, vou selecionar de novo a minha dump constraints. Aí aqui eu tenho aquela linha na cota 190. Vou transladar ela só 10 metros. E aqui, então, eu tenho uma linha na cota 200 metros. Essa linha da cota 200 metros, eu quero que ela seja eu quero que ela seja um pouco mais fechada. Então, eu vou pegar essa minha linha aqui, essa linha que eu criei na cota logo acima, vocês conseguem ver que tem uma pequena diferença aqui. Então, nessa linha da minha cota acima, eu vou selecionar ela também como constraint, só que eu quero que ela seja um pouco menor, como se eu tivesse uma pilha em construção, alguma coisa do tipo, ou então não tivesse mais capacidade, não seja mais interessante projetar uma pilha maior. Então, selecionei aqui uma linha um pouco. Estou dando uma manipulada nela aqui. Então, aqui eu estou com outra linha. A linha da cota superior. Vou dar um ajuste nela. Então, agora eu estou trabalhando com duas constraints. Uma na cota de 190, outra na cota de 200 metros. A partir disso, vou recalcular a minha pilha. Vocês vão perceber que automaticamente ela já considerou essa minha constraint do nível acima. Então, criando aqui o meu design surface novamente. Então, olha aqui. Ele é só mudar as linhas de controle, que aí a gente vai dando a forma que a gente quer para a pilha. Então, a ferramenta é realmente muito dinâmica.
para fazer essa alteração aí é bem simples, bem rápido, e o volume da pilha já sai aqui. Então aqui vamos trabalhar com essas constraints. Vou colocar mais uma constraint ainda, que aí a gente deixa com 3 constraints. Vou deletar essa. Coloquei no nível um pouco mais acima para a gente dar um efeito um pouco mais elaborado nela. Então, vamos manipular outra constraint aqui. Selecionei minhas 2 constraints base. A partir disso, vou recalcular com base nessas 2 linhas. Criei de novo minha superfície. Então, aqui está a minha pilha aqui já considerando a minha outra constraint. Por isso que ela deu essa afastadinha aqui. Então, eu tenho outras opções bacanas aqui. Eu estou basicamente só no desenho, mas na ferramenta tem como inserir rampa de maneira dinâmica nessa pilha. Então, vou mostrar como que a gente coloca uma rampa de maneira dinâmica aqui, que a nossa ferramenta de rampa é bem legal. Então, vou mostrar aqui como que a gente coloca. Tem 2 tipos de rampa, assim como no AutoPitch Design. Tem rampas adaptativas que são sempre coladas às linhas de controle, às linhas de projeção. E existe também rampas fixas, que são rampas que o usuário realmente que vai guiar ela, vai falar assim, eu quero a rampa desse jeito, porque ela tem que estar desse jeito, como se fosse uma rampa de box cut, desse tipo de construção. Antes de eu selecionar as minhas rampas, é bom eu deixar definido já minhas interseções com a topografia. Afinal, a rampa vai começar aonde tem a interseção da pilha com a topografia. Então, aqui, eu consigo, mesmo desabilitando a minha rampa, eu consigo saber onde estão as minhas strings que estão acima da topografia. Então, eu selecionei essa opção aqui, que é a Mark Design Strings Above Top. Então, ele indicou para mim todas as strings que estão acima da topografia daquela constante, ou seja, tudo que vai ser efetivamente contabilizado como o design mesmo, né? Então, eu tenho essa opção aqui. Tem essa opção aqui também que é bastante interessante, que é o Edge Dump Ring when making design surface. O que ela faz? Ela vai já automaticamente criar para mim uma linha de interseção aqui roxa da minha pilha de estéreo com a topografia. Então, essa aqui é bastante interessante, que eu já tenho um referencial de onde que está a minha interseção com a topografia. Se eu clicar aqui também, uma opção bacana é o Show Design Solids, é o que automaticamente ele já cria também o sólido da pilha fechado. Se quiser fazer algum tipo de cubagem com ele, específica, alguma outra coisa, ele está aqui. Apesar do que já é automaticamente tudo informado aqui na Design Evaluation de maneira dinâmica, né? Então, aqui são essas opções. Então, agora, vou mostrar rapidamente como que a gente faz uma rampa nessa pilha. Uma rampa, assim, bem aleatória mesmo, não estou sendo tão criterioso, mas é para a gente só entender como que a ferramenta funciona. Vou desabilitar minhas wireframes, então só vou deixar aqui, ó, a minha interseção. Essa linha aqui de baixo é a linha na projeção 0 da wireframe. Essa aqui, então, ela está bem fora do nosso design, essa aqui mais abaixo.
Então aqui, o que eu vou fazer? Vou definir uma rampa. Como que eu defino uma rampa? Eu vou usar esse estilo de estrada que eu falei, que é a estrada adaptativa, que ela vai ser sempre fixa às linhas de projeção. Vou dar um nome aqui, um acesso. Daqui eu tenho várias opções de como que esse acesso vai se comportar. Posso dar um gradiente aqui, vou deixar de 10%, mas poderia deixar ele como razão ou poderia deixar ele como grau também. Então isso aí é bastante livre. Vou deixar uma largura padrão da minha rampa de 20 metros, ela poderia ser 10, 15, tanto faz, vai depender de cada tipo de pilha, né? E aqui o que é importante eu definir? Se ela vai ser sentido horário ou anti-horário. No caso aqui, eu estou pretendendo começar, por exemplo, um acesso desse lado direito, que vai até aqui, mais ou menos, até esse pedaço da pilha. Então, como ele vai começar daqui e vai para esse lado, ele vai ser um acesso do tipo horário. Sai daqui, vem para cá, horário. Então, você é estilo clockwise, porque ele vai ser horário. Então, o que eu devo fazer aqui? Eu preciso só selecionar um ponto de começo da minha rampa. Vou selecionar aqui o ponto de começo da minha rampa, aqui, por exemplo, nesse local. Clicar aqui, beleza. Então, ele criou aqui a minha primeira rampa. Então, é simplesmente o quê? Selecionar o ponto de começo dela, daí ele já vai criar a rampa. E é bem simples também alterar o começo dessa rampa. Então, por exemplo, se eu quero que ela venha para cá, Move Start, eu só clico aqui com o botão direito, que daí eu já vou clicando onde eu quiser posicionar a rampa, e daí ele já vai puxando para os lugares. Então aqui eu tenho a rampa, criei uma rampa assim bem básica, poderia ter usado ela até aqui em alguns níveis mais baixos. Então aqui eu criei um acesso bem básico aqui. Então assim, tá uma rampa bem rudimentar ainda, com uma entrada bem forte. Eu posso simplesmente aqui alterar essa entrada aqui, coloquei uma entrada mais suave para ela. Então aqui criei uma primeira rampa do meu acesso. Então assim, a ferramenta de rampa ela é bastante completa. Então vou mostrar basicamente o que a gente tem aqui dentro das rampas. Eu consigo, dentro das minhas rampas, definir várias coisas. Vocês conseguem observar que o desenho aqui está muito colado, então ele basicamente não está dando acesso para as bermas, né? Então está um desenho bem fechado. O que eu vou fazer aqui, por exemplo? Eu vou definir, por exemplo, que a minha berma é de 10 metros, vou definir um acesso de 5 metros para cada lado da rampa. Então, a partir disso, a gente vai observar bem aqui, coloquei 5 metros de acesso para cada lado da rampa, né? Então, vocês vão observar que nesses pontos aqui vai começar a ter espaço de entrada, né, para os bancos. Vou clicar aqui em Recalculate, que é aquele mesmo Recalculate que eu estava na aba Auto Dump Design. Então, aqui em cima eu consigo reproduzir basicamente tudo que eu estava fazendo ali, sem trocar de janela. Cliquei em Recalculate aqui, olha. Agora todo meu acesso está aqui com 5 metros para cada bancada, né? Então, o acesso de 5 metros. Poderia até aumentar, por exemplo, deixar 10 metros. Um acesso bem largo, considerando a largura do banco, né? Vou clicar aqui em Recalculate, olha, para cada elevação minha, vou ter um acesso, vou ter 2 acessos para o banco em questão. O banco da direita vindo para cá ou vindo para cá, então eu tenho acesso. Posso entrar também, por exemplo, com um recurso que é legal, o Flash Road Distance, que é como se você entrar com um trecho de alívio nessa rampa. Então, vou sentar aqui 50 metros, por exemplo,
Então, a minha rampa, antes de começar o próximo segmento, ele vai dar um trecho de 50 metros de alívio. Configurei ele, a partir disso eu vou pedir para recalcular. Então, olha aqui, a minha rampa começa aqui, e daí ela vai seguindo, sempre dando trecho de alívio. Poderia colocar esse trecho de alívio, então, arbitrário. Criei aqui, então, com 100 metros, bastante espaçamento. Então, aqui, minha rampa chegando até o topo, né? Então, a ferramenta de design é bastante interativo, funciona do mesmo jeito, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, eu poderia, por exemplo, vir nessa rampa e falar, por exemplo, que eu, em vez dela acabar no topo dela, eu quero que ela acabe aqui, nesse ponto. Então, pronto, minha rampa parou aqui, nesse ponto. Aí, vamos supor, se eu quero começar a partir desse lugar outra rampa, acesso 2, no caso, a partir desse lugar, então, eu quero uma rampa mais estreita, não sei, por algum motivo, operacional, não sei. Então, vou, a partir desse, vou criar uma rampa aqui com gradiente um pouco mais inclinado também. Gradiente de 12% a partir dessa cota. Então, venho aqui, simplesmente clico, daí eu criei outro acesso aqui um pouco mais estreito e mais íngreme, até chegar ao topo da minha planta, que é ao topo da minha pilha, que assim eu vou conseguir ter uma área maior, né? Uma área de aproveitamento maior, porque eu reduzi a minha rampa. Então, é bastante interativo. Criei isso, criei a minha rampa, já vou combinar ela com a minha topografia. Então, aqui eu já tenho uma pilha praticamente pronta já. Uma pilha bastante simples, né? Um dado de tutorial. Então, aqui eu já tenho uma pilha já pronta, com uma cubagem pronta, uma maneira bem rápida, né? Então, o intuito da ferramenta é essa, é você desenhar rampas, acessos, alterar linhas de controle de pilha, de uma maneira bem rápida e dinâmica, e automaticamente já ter o resultado da cubagem aqui, porque é isso que importa, né? Saber o volume projetado certinho e sempre respeitando as restrições geotécnicas que a gente impôs na outra aba, né? Nessa aba aqui do Define Dumps. Então, minha pilha está pronta, certinho, meu sólido dela já está pronto. Vou mostrar o sólido como que ele ficou, né? Então, certinho, então o nosso volume aqui com empolamento, volume sem empolamento. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido bem. Preencha o formulário, me dê um feedback. Qualquer dúvida, pode me mandar também no e-mail, se quiser. Flávio.flisch, F-L-I-S-C-H, do jeito do convite da webinar, @dataminesoftware.com. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado.